Hoje, mergulharemos nas páginas do livro de Gênesis, explorando as grandes lições que esse livro oferece. Durante esse episódio, examinaremos a narrativa da criação e a responsabilidade humana. Descubra como os primeiros capítulos de Gênesis nos revelam a importância da responsabilidade e do cuidado com a criação divina. Capítulo 1. A criação e a responsabilidade humana. No princípio, Deus criou os céus e a terra, dando vida a um universo cheio de beleza e propósito. Ao explorarmos Gênesis, somos levados a refletir sobre a soberania divina no ato da criação. Cada dia revela a habilidade artística de Deus, desde a separação da luz das trevas até a criação dos seres humanos à sua imagem e semelhança. Essa verdade fundamental estabelece a base para a compreensão da dignidade e valor intrínseco de cada ser humano. Contudo, a criação não é apenas um ato de Deus, mas também uma responsabilidade confiada à humanidade. O Senhor deu a Adão e Eva a tarefa de cuidar do jardim, indicando que, junto com a dádiva da vida, veio a responsabilidade de preservar e proteger a criação divina. Essa responsabilidade nos desafia a refletir sobre nosso papel como administradores fiéis da terra que Deus nos deu. Nesse capítulo, somos convidados a contemplar a maravilha da criação e a reconhecer a importância da nossa responsabilidade como co-administradores. Isso não se trata apenas de cuidar do meio ambiente, mas também de cultivar relacionamentos saudáveis, promover a justiça e trabalhar pela paz em nossa comunidade. Ao olharmos para a criação narrada em Gênesis, somos inspirados a apreciar a beleza do mundo ao nosso redor e a agir com responsabilidade em relação a ele. Essa lição perdura ao longo dos séculos, nos desafiando a sermos bons mordomos da criação de Deus, lembrando-nos de que a forma como cuidamos do que Ele nos deu reflete nosso amor e gratidão pelo Criador. Que possamos, em nosso dia a dia, expressar essa responsabilidade por meio de atos de compaixão, justiça e preservação do ambiente. Que a compreensão profunda da criação e responsabilidade humana em Gênesis nos inspire a viver de maneira que honre a Deus e abençoe aqueles ao nosso redor. Capítulo 2. A queda e a necessidade da redenção. Nesse capítulo da nossa exploração das grandes lições de Gênesis, mergulharemos nas páginas que descrevem um momento crucial na história da humanidade, a queda. Gênesis 2 nos oferece uma visão mais detalhada do relacionamento entre Deus e a humanidade, destacando a liberdade dada ao homem para fazer escolhas. A história começa com a criação de Adão e posteriormente de Eva. Deus os colocou em um jardim paradisíaco, proporcionando-lhes uma vida de abundância e harmonia. No entanto, ao centro dessa narrativa está a árvore do conhecimento do bem e do mal, um teste de obediência e confiança. A serpente, astuta em sua persuasão, induz Adão e Eva a desobedecerem a Deus, levando-os a comer do fruto proibido. Esse ato de desobediência não apenas quebra a comunhão perfeita entre Deus e a humanidade, mas também introduz o pecado e suas consequências no mundo. A queda nos confronta com a realidade da natureza humana, a tendência de escolher o próprio caminho em vez do plano divino. No entanto, mesmo nesse momento sombrio, encontramos uma centelha de esperança. Deus, em sua misericórdia, já tinha um plano de redenção em mente. Ao abordarmos a queda, somos lembrados da necessidade da redenção. Deus promete enviar um redentor, alguém que restaurará o relacionamento perdido e reconciliará a humanidade consigo mesma. Essa promessa aponta para a esperança encontrada no restante das Escrituras, culminando na obra salvadora de Jesus Cristo. A queda, embora trágica, é o ponto de partida para a compreensão profunda do amor incondicional de Deus. Somos desafiados a reconhecer nossas próprias fragilidades e dependência de Deus
para a redenção. A história de Gênesis 2 nos convida a refletir sobre as escolhas que fazemos em nossas vidas e a buscar a redenção disponível por meio do sacrifício de Cristo. Que possamos aprender com a queda e abraçar a esperança da redenção, reconhecendo que, mesmo em nossas falhas, Deus oferece uma oportunidade para sermos restaurados e renovados. Capítulo 3. A jornada da fé de Abraão. Abraão recebeu uma promessa extraordinária de Deus. Ele foi chamado para sair da sua terra natal, deixar sua terra e ir para uma terra que Deus lhe mostraria. A grandiosa promessa incluía torná-lo uma grande nação, abençoar seu nome e fazer dele uma bênção para todas as nações. A fé de Abraão é evidente na prontidão com que ele responde ao chamado divino. Ele embarca em uma jornada incerta, confiando na promessa de Deus. Sua história nos ensina sobre a importância de confiar na providência divina, mesmo quando o caminho à frente parece desconhecido. Entretanto, a fé de Abraão também é testada ao longo de sua jornada. Ele e sua esposa, Sara, enfrentam a dificuldade de não terem filhos, uma promessa essencial para o cumprimento da promessa divina. Apesar das adversidades e da passagem do tempo, Abraão continua a confiar em Deus. O ponto culminante dessa jornada de fé é quando Deus pede a Abraão para oferecer seu filho, Isaque, como sacrifício. A obediência de Abraão é notável, e Deus, vendo a fé inabalável de seu servo, intervém providenciando um cordeiro como substituto. Esta experiência ilustra a profunda confiança que Abraão tinha em Deus, mesmo em circunstâncias aparentemente impossíveis. A vida de Abraão nos desafia a considerar nossa própria jornada de fé. Como Abraão, somos chamados a confiar em Deus, mesmo quando os caminhos da vida parecem incertos. Sua história nos lembra que a fé não é isenta de desafios, mas é a confiança perseverante em Deus que nos sustenta nas provações. Que possamos aprender com Abraão a importância de uma fé resiliente que persiste mesmo diante das dificuldades. Que a jornada de fé de Abraão inspire-nos a confiar nas promessas de Deus, a obedecer mesmo quando não compreendemos completamente e a viver uma vida que busca agradar ao Senhor. Capítulo 4. José e a soberania de Deus. Agora vamos explorar a cativante história de José, um homem cuja vida foi marcada por desafios, mas também pela evidente soberania de Deus. A narrativa de José começa com ele sendo vendido como escravo por seus próprios irmãos. Esse ato traiçoeiro desencadeia uma série de eventos que o leva ao Egito, onde, apesar das dificuldades, José permanece fiel a Deus. A história de José nos lembra que, mesmo nas situações mais adversas, a providência divina está constantemente em ação. Ao ser vendido como escravo, José é posteriormente injustamente acusado e encarcerado. Contudo, mesmo na prisão, ele não perde a confiança em Deus. Sua capacidade de interpretar sonhos leva a uma oportunidade única de ser apresentado ao faraó, que, impressionado com seu dom, o coloca como governante sobre o Egito. A trajetória de José destaca a soberania de Deus sobre todas as circunstâncias. O que os irmãos de José planejaram para o mal, Deus usou para o bem. A vida de José é um testemunho de que, mesmo quando não compreendemos as reviravoltas da vida, Deus está trabalhando nos bastidores para cumprir seus propósitos. Essa história nos desafia a confiar na soberania de Deus, mesmo quando enfrentamos injustiças e desafios aparentemente insuperáveis. A vida de José ilustra que, em meio às dificuldades, podemos encontrar significado e propósito ao confiar em Deus e permanecer fiéis aos seus princípios. José também nos inspira a perdoar. Quando finalmente se reúne com seus irmãos, que agora estão em necessidade, José demonstra compaixão e perdão em vez de vingança. Sua atitude reflete a compreensão
de que Deus estava no controle de toda a situação, usando as adversidades para cumprir seus planos. Que a história de José nos motive a confiar na soberania de Deus, a perdoar aqueles que nos feriram e a reconhecer que, em todas as circunstâncias, Deus está trabalhando para o bem daqueles que o amam. Capítulo 5. A reconciliação e a promessa cumprida. Neste episódio, exploraremos o tema da reconciliação e a promessa cumprida, encerrando com chave de ouro as histórias e ensinamentos fascinantes deste livro sagrado. Ao nos aprofundarmos nas páginas finais de Gênesis, testemunhamos a saga de José e seus irmãos atingindo um ponto culminante. A fome leva os irmãos de José ao Egito em busca de comida e, sem saber, eles se encontram diante do irmão que haviam vendido como escravo anos antes. O reencontro é repleto de emoção e, ao invés de vingança, José escolhe o caminho da reconciliação. Esta parte da história ilustra poderosamente o tema da reconciliação, mostrando que, mesmo diante de traições e sofrimentos, Deus pode trabalhar para restaurar relacionamentos e trazer cura. José compreende que a soberania divina estava em ação durante toda a sua jornada, e ele vê a oportunidade de perdoar e reconciliar-se com sua família. Além disso, a promessa feita a Abraão começa a se cumprir de maneira extraordinária. A descendência de Abraão torna-se uma grande nação no Egito e, sob a providência de Deus, eles são preservados durante um período de fome. Esta preservação não apenas assegura a sobrevivência física, mas também a continuidade da linhagem que, eventualmente, seria a base para a formação do povo de Israel. A história de Gênesis culmina com as palavras finais de José antes de sua morte, quando ele assegura a seus irmãos que Deus certamente os visitará e os levará de volta à terra que ele prometeu a Abraão. Essa promessa aponta para o futuro, sinalizando a continuidade dos planos de Deus e preparando o terreno para os eventos subsequentes na narrativa bíblica. Ao refletirmos sobre a reconciliação e a promessa cumprida em Gênesis, somos desafiados a buscar reconciliação em nossas próprias vidas e a confiar nas promessas de Deus, mesmo quando os caminhos da vida parecem incertos. Que possamos aprender com as histórias inspiradoras deste livro sagrado e aplicar suas lições em nossa jornada espiritual. Agradeço a todos por me acompanharem nesta jornada de grandes lições de Gênesis. Que essas reflexões possam enriquecer suas vidas e fortalecer sua fé.